Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 14, Amor, Moeda dos Dois Planos, na quinta parte. De repente, Heleninha entrou no quarto e começou a gritar. Moema, Moema, quem se atreveu a mexer nas roupas de Fernando? Já lhe disse que não vou dá-las a pobre nenhum. São roupas caríssimas, todas importadas. Fernando detestava os artigos nacionais. Senhora, eu jamais toquei numa só peça de roupa do doutor, disse Moema, entrando no quarto. Mas então, quem foi? A mãe de Heleninha se benzia. Não sei não, minha filha, mas dizem que os mortos assustam os vivos. Que nada, quem morre torna-se pó. Hoje, Fernando é apenas um gás compondo a atmosfera da Terra. Diante de tanta coisa que não podia compreender, chorava e me aproximei dele. Irmão, vamos embora. Deus espera por nós. Ele se levantou mansamente, parecia que ia nos seguir, mas, para surpresa nossa, quando se aproximou de Moema, essa começou a falar grosso, xingando Heleninha e sua mãe. Essas apavoradas não sabiam o que fazer. O Olegário, muito rápido, aplicava passes em Fernando, mas ele, indiferente a tudo, soltava impropérios, e a coitada da Moema não encontrava forças para detê-lo. Heleninha correu, mas Moema barrou-lhe os passos. A cena era dramática e cômica ao mesmo instante, mas pouco demorou. O Olegário colocou a mão sobre a fronte de Moema e essa caiu desmaiada. Prestamos assistência à moça enquanto Fernando relutava em sair da casa, principalmente agora que ele descobrira que Moema poderia ser-lhe útil. Quando Moema recuperou-se do desmaio, Heleninha lhe falou: Não gostei de sua atitude, querendo se passar por Fernando. Hoje mesmo lhe darei as contas. Mas, senhora, perdoe-me. Estou desenvolvendo a mediunidade, por isso aconteceu do doutor me pegar. Não acredito, gosto muito de você, mas não posso ficar como uma maluca em casa. Aproximei-me de Heleninha e lhe disse umas verdades. Ela parou para meditar. Depois que lhe falei o que pretendia, fui saindo do quarto. Leve-me com você, disse Fernando, segurando-me o braço. Como não, amigo? Vamos embora, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Sua família é mais feliz em julgar você morto do que vivo. Os outros ali ficaram tentando ajudar Noemi e Heleninha. Ganhamos o jardim. Fernando olhava aquilo tudo. Quadra de tênis, campo de futebol, piscina, sala de jogos, sala de ginástica, enfim, o conforto que todo homem sonha, mas que não pertencia mais a ele. Vamos, Fernando, vamos embora, basta de sofrer. Não, não quero ir ainda, deixe-me olhar tudo o que construí e que terei de esquecer. Foi até o pomar, onde 2 jardineiros prestavam serviço, falou com os 2. José, como vai? Coloque adubo nas macieiras. Antônio, o canil precisa de ser reforçado. Pensei, coitado, falando ao vento. Mas, para surpresa minha, os 2 obedeceram. Preciso colocar adubo nas macieiras, disse José. Vou reforçar o canil, completou Antônio. Fernando ficou muito contente, virando-se para mim, apressou-se a declarar. Sinto muito, amigo, mas ficarei morando com José e Antônio. Eles podem conversar comigo. Sentei-me batendo com as mãos nas pernas. Não, pelo amor de Deus, não comece tudo de novo. Por que não posso ficar em minha casa? Seu mentor foi que lhe esclareceu, simplesmente porque o irmão não pertence mais a este plano. Olhe o seu corpo. Há pouco, nem a roupa conseguiu trocar. Fernando baixou os olhos ao quebrado. Levem-me para o inferno, já que isso é o que vocês querem. Deixe de ser bobo. O que queremos é a sua paz. Ele me olhou, como a dizer, que paz é essa que me separa da minha família? Nada mais precisamos fazer. Fernando estava sendo levado para o plano espiritual. Ao chegarmos, despedimos-nos e eu lhe desejei muita paz. Ele me abraçou forte. Venha sempre me visitar, preciso de sua ajuda. Não fique triste, amanhã mesmo estaremos aqui para levá-lo a buscar trabalho. Observei suas vestes amarrotadas, já gastas, e pensei, bendita a moeda do amor, que podemos usar em qualquer plano. O que vão fazer com ele? Perguntei a Karina. Dar-lhe um banho e equilibrá-lo um pouco. Saímos para a universidade, Maria de Nazaré aprontando-nos para as delícias do meu outro mundo. O salão estava vazio, aproveitei para orar, agradecendo pelo mundo onde vivo. Não demorou a ter início as aulas do painel. E vi Jesus Cristo surgir na sua majestade. Depois do batismo, ele se refugiou no deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio.
Painel, Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Resposta: no batismo, Deus apresenta Jesus como seu filho a João Batista e a multidão que ali se encontrava. Depois, no deserto, Jesus buscou forças magnéticas para a longa caminhada evangélica, aproveitando para elucidar os homens sobre os perigos da gula, da avareza e da soberba. Nessa passagem, Jesus diz ao homem que não só de pão ele vive. Quando diz pão, refere-se a todos os bens temporais que nas estruturas sociais é necessário cautelar-se de tudo o que certas utilidades materiais podem oferecer ao homem, mas que podem opor-se-lhe ao caráter e proveito espiritual. Dali, Jesus voltou a Galiléia e, tendo ouvido que João fora preso, retirou-se para Galiléia. Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e ao que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Resposta: Jesus inicia sua peregrinação com a chamada dos primeiros apóstolos. Neste capítulo, ele mostra aos homens a necessidade de cercar de amigos. Nenhuma obra se completa sem união de muitos. Jesus busca seus primeiros apóstolos e, junto a eles, recita o mais belo poema, o Sermão do Monte, o compêndio da doutrina cristã. Ah, que legal, que bacana. Gente, é muito natural, infelizmente, né, que as pessoas, os espíritos, tenham essa sensação de vazio depois do seu desencarne, né? Nós estamos tão acostumados com a vida material, com a vida física, nós acabamos nos apegando tanto aos bens que nós lutamos, né, a vida toda para construir, que quando a gente desencarna, se a gente não tiver essa consciência de que a nossa vida real é a vida espiritual, a gente vai sofrer muito com a separação. Nós vamos sofrer pela separação dos entes queridos, dos amigos, do nosso trabalho, dos bens materiais conquistados. Nós vamos sofrer porque nós queremos estar naquele local e não podemos mais. Então, cabe ao homem trabalhar a sua espiritualidade durante a sua existência para que, quando houver essa separação e o retorno à pátria espiritual, seja mais tranquilo, mais brando, mais equilibrado, que a gente tenha essa consciência de que nós fizemos parte de um cenário, nós fizemos parte de uma grande peça de teatro, cumprimos os nossos papéis que foram dados e que não tem mais a necessidade daquilo, que novos papéis vão vir, que novos cenários vão surgir e que Deus nos coloca o tempo todo em situações com pessoas diferentes, que é justamente para o nosso aprendizado, nossa melhoria espiritual, moral, nosso desenvolvimento enquanto ser, enquanto essência. Então, essa consciência é necessária e nós não estamos preparados. Sinceramente, muitas das pessoas com quem eu converso, e eu própria, eu vou fazendo os estudos e vou, né, refletindo, falo, poxa, isso aqui eu já consigo, isso aqui eu não consigo, né? Teve um tempinho atrás aí que veio para mim uma suspeita de câncer, né? Por mais que a minha doença, a comorbidade chamada poliomielite, já seja uma faca no pescoço, porque ela é uma degeneração e chega um dado momento, essa degeneração pode chegar ao coração e me transferir para o plano espiritual, já é uma morte mais acelerada do que uma morte normal, né? Sem esse problema. Ainda que eu já tenha essa faca no pescoço, aí veio aquela suspeita de câncer. Eu falei, pronto, agora eu não escapo, né? Agora em pouco tempo eu não vou estar aqui. Aí eu fiquei dando uma andada pela minha casa, é engraçado isso, chega a ser engraçado. Eu dei uma andada pela casa assim, aí eu fiquei, nossa, esse quarto aqui eu acabei de reformar, né? Acabei de colocar uma nova decoração, eu não cheguei nem a deitar na cama nova, eu não cheguei nem a utilizar direito, né, o aparelho que tem aqui. Eu comprei um DVDzinho que custa R$ 40 agora no Mercado Livre, né? Que hoje não tá obsoleto esse aparelho, ninguém usa mais CD, e eu gosto. Então eu tenho bastante CD de música, de filme. Aí eu comprei um aparelhinho, coloquei aqui, falei assim, poxa, eu não cheguei nem a ligar meu aparelho,
né? Lá na lavanderia, eu arrumei algumas coisas na lavanderia, eu pintei porta, janela, parede, tá tudo novinho e daqui a pouco eu vou embora, a minha dívida vai ficar aí, porque eu nem terminei de pagar, e não vou gozar de todos esses benefícios que eu fiz na minha casa, né? Falei, ai Senhor, deixa eu curtir um pouquinho mais a minha casa, meu cantinho, né? E é engraçado, eu falo que chega a ser engraçado, porque eu andava pela casa do tipo assim, ai, eu vou aproveitar bastante aqui essa mesa, porque daqui a pouco eu não vou ter mais essa mesa. Eu vou abraçar bastante meu cachorro, porque daqui a pouco eu não tô mais junto com o Mike. E eu fiquei com aquela sensação de que logo eu ia partir, né? Falou do câncer, aí pra mim foi um peso dobrado em cima da minha saúde, né? E eu comecei a me despedir, comecei a mandar mensagens para os meus amigos do tipo assim, gente, foi legal conhecer vocês, né? Se amanhã ou depois eu não estiver aqui, eu espero que vocês venham tomar um café comigo, o tempo tá passando, daqui a pouco eu não tô mais aqui. E comecei a entrar nessa onda do tipo assim, despedida, né? Aí fui fazendo meus exames, fui passando no médico e na minha cabeça, ó, vou morrer logo, né? E tentando me desprender para quando chegasse o momento eu não sofrer tanto. Aí depois de tanto exame, passar várias vezes em médico, fazendo uma série de bateria, aí chegou lá a conclusão final, não tem câncer, né? Aí eu falei, caramba, eu fiquei aí meses, né? Me despedindo de tudo, pedindo a Deus um pouquinho mais de tempo. E assim, com medo de desencarnar e ficar presa, porque é uma coisa que você acabou de fazer, você quer, né, aproveitar um pouco aquilo. Tem pessoas que você ama tanto que você quer continuar junto. E eu tentando me desprender de tudo isso, aí depois quando deu o resultado lá, que não era câncer, aí eu falei, caramba, eu fiquei tão apegado aqui, né, que eu tava com câncer, de que eu ia embora tal, que não me passou pela cabeça em momento nenhum que eu ia ter um pouco mais de tempo. Eu tava com receio de que eu fosse bater as botas, né? E a gente lê tanto que quando a pessoa é muito apegada, ela fica lá no corpo, junto com o corpo dela, ela vê a decomposição do corpo físico embaixo da terra, né? Trancado lá no caixão, vê os vermes comendo a sua carne, sofre pra caramba. Eu falei, eu não quero nada disso pra mim, não. Então, quando a gente tem um certo conhecimento, uma certa consciência do que pode acontecer, aí você tenta se preparar ao máximo para aquilo não ocorrer com você. Isso não vai te garantir que você não vai passar por isso, porque no íntimo é que você vai ser julgado, que você vai ser avaliado, né? Não é só daquilo que você estuda, fala, pensa, mas daquilo que realmente você internalizou. E eu me vi não preparada para a morte. Eu falei assim, não, eu ainda tenho muita coisa aqui que me prende. Pessoas, coisas, sim, não tem como. Eu tinha acabado de comprar uma série de camisetas, né? Que eu gosto de camiseta de banda de rock. E de personagens, de desenho e tal. Eu tinha comprado umas 8 camisetas. Eu falei, Senhor, não deu tempo de eu usar minhas camisetas ainda. Elas vão ficar aí pra quê? Pra que eu comprei? Bobagens desse tipo, né? E aí a gente vê que o Fernando da história aqui, ele tem apego às coisas dele, né? Não deixa de ser uma Patrícia da vida, né? A gente tem alguns apegos, e esses apegos são perigosos na hora do desencarne, sim. A gente dá risada, a gente brinca, mas tem um lado muito cruel até, né? Que nós estamos fazendo mal a nós mesmos, porque a gente cultua que nós somos donos, proprietários de coisas e de pessoas que na verdade não, é tudo passageiro. Tudo só entra na vida da gente por uma situação, é algo que você precisa aprender, é algo que você precisa passar, que você precisa aproveitar para o teu engrandecimento espiritual. E às vezes você não se liga com isso, às vezes você acha que aquilo faz parte da sua vida, é seu, e isso aí chama orgulho, isso aí chama egoísmo, isso chama, né, apego. E o apego é o contrário daquilo que Deus espera de nós. Tem essas frases aí, ninguém é de ninguém, né? Isso não me pertence, isso aqui é obra de Deus. Tem algumas falas aí que são super verdade, né? Nós não temos nada, nós viemos sem nada, nós voltamos sem nada. O que o espírito carrega, então, afinal de contas? A bagagem moral que ele desenvolve. Passou uma vida inteira aqui, não desenvolveu princípios e valores? Na tua mala não tem nada. Certificado, carro, casa, viagem, conhecimento que não foi utilizado para nada, benefício que você não trabalhou para ninguém, nem para você mesmo.
Se você não tiver uma bagagem real de princípios e valores, na verdade você vai estar chegando no plano espiritual com a tua bagagem vazia. É aquela coisa, viveu tanto tempo e na verdade não viveu nada. Então nós temos que ter atenção em relação a isso. Nós estamos aqui encarnados para levar na nossa bagagem princípios e moral mais desenvolvidos. A nossa elevação espiritual depende muito disso.